tanto acesso assim com o Arduino, não tem tanta prática com o uso do Arduino. Então, por isso que, né, eu quero ir bem tranquilo. Então, no livro de vocês pegarem o livro lá, são 8 aulas, mas é evidente, se nós continuarmos online, essas aulas vão ser mais, tá? Então, ali, o que nós vamos ter no livro, tá? E mais algumas coisas, tá? Eu sei que o Renato estava trazendo alguns projetos para vocês, a gente também vai seguir essa metodologia, tá? Mas a gente também vai correr por outros lados ali também, tá bom? Bom, então, primeiro de tudo, como vai ser o projeto, né? O projeto ele é dividido em 2 partes. Então, primeiro, eu vou verificar os conhecimentos adquiridos, tá? E aí depois, com base nesses conhecimentos adquiridos, vocês vão também fazer um projeto ali relacionado na robótica, tá? Então, além dos conhecimentos adquiridos em sala, a gente vai ter também um projeto voltado para a área de robótica, tá? Projeto voltado ao Arduino, tá bom? Bom, então hoje o nosso objetivo, primeiro de tudo, é falar sobre o que é um projeto, né? Como que a gente vai fazer, né? Para entender o projeto e também como que a gente faz para determinar as normas da BNT, tá? Então, como que faz, né? Como são as normas da BNT e como se faz um projeto dentro dessas normas, tá? Bom, outra coisa que nós temos que entender é aí sobre o que é o projeto, né? Então, primeiro, um projeto ele tem que ser estruturado, tá? Estruturado em como vai ser feito, principalmente estruturado da melhor maneira, tá? E vocês têm que pensar na estabilidade prática do projeto, né? Como que, na praticidade que a gente fala, né? Como é que eu vou conseguir pôr aquilo em prática? Então, como que eu vou conseguir partir de um estudo para pôr esse projeto em prática? Então, então, assim, a viabilidade técnica de você criar esse projeto. Então, uma das coisas que vocês têm que pôr também em prática, na hora de vocês forem entender como vou fazer esse projeto, tá? Como é que eu vou fazer para pôr esse projeto meu depois em prática, tá? Então, isso aí é primordial. Então, é primordial vocês, antes da execução, antes de começar a se preparar, tá? Você chegar e verificar se você vai ter condições de pôr esse projeto. É lógico, pessoal, que às vezes a gente quer fazer a gente quer fazer o melhor possível, né? Mas mas assim, vamos ver a viabilidade primeiro, tá bom? Continuando, então, eu expliquei para vocês como vai ser o projeto, né? O projeto, ele vai ser dividido em 2 partes. A primeira parte são vocês fazendo algo relacionado ao curso e também um projeto relacionado ao Arduino. Relacionado ao Arduino, existem 1 milhão de coisas que vocês podem fazer, tá? Então, existem ali várias coisas que vocês podem estar fazendo para que
esse projeto saia do papel, tá? Então, igual eu falei, pensem em algo bem simples, algo que vocês possam, que seja mais fácil de pôr em prática, tá? Então, esse ali é a melhor saída, né? Pensar em um projeto, igual eu falei, que vocês tenham viabilidade de colocar em prática, tá? Bom, então, quais são as principais vantagens de você utilizar um projeto? Primeiro, é a de você fazer uma análise dos requisitos e do seu público-alvo, né? Então, você tem que analisar qual público você quer atingir quando você vai começar as suas criações. A viabilidade do produto final. Será que isso vai, o custo que eu vou ter para fazer esse projeto, se eu vou dar conta de fazer, tá? O mercado depois, será que esse projeto eu posso melhorá-lo e até ter lucro com ele, né? Sempre está trabalhando com o orçamento possível de ser entregue, tá? Então, não tentar fazer algo que fuja muito do mercado. Geralmente, no nosso caso ali, a mão de obra é vocês mesmos. Então, se qualifiquem ao máximo para conseguir entregar o que vocês precisam do projeto, tá? Fazer vários testes, porque não é só chegar, montar e achar que já está pronto. Tem que testar, ver se está tudo funcionando bonitinho. Gerenciar a qualidade desse projeto. Será que o que eu fiz é uma coisa bacana de ser apresentado? Ter prévias, então, tudo que você vai fazer, você vai dividir esse projeto em alguns níveis e em fases, né? Em cada fase, conforme você vai terminando, você vai conseguir ali uma melhora, tá? Então, conforme você vai, cada fase que você vai terminando, você vai fazendo uma entrega, você consegue ter uma prévia melhor. Trabalhar sempre com prazos, é evidente, tá? E vendo, então, o prazo e o cronograma, você já vai fazendo ele e tendo base. Você vai tendo base do quanto você vai demorar para exercer alguma coisa, tá? Então, com base em acompanhamentos, né, você vai conseguir ver o seu desenvolvimento. Se acontecer de você ver algo que não está dando certo, o ideal é você já corrigir antes. Então, por isso que o ideal é você estar sempre traçando rotas para você ir encurtando os seus caminhos. Então, você vai traçando rotas de acesso e você vai tendo depois um melhoramento ainda maior, tá? Bom, pessoal, vamos para o nosso primeiro exercíciozinho aí, tá? Dá 10 minutinhos para você aí você vai fazer, me manda lá no meu WhatsApp, por favor. Professor, não tá aparecendo direito as perguntas aqui. Pera... E Agora agora? voltou. Voltou? Agora voltou. Só tirar o...
Apareceu, gente? Isso é hora de entrar na aula?
Vamos continuar, galera? Já deu tempo, né? Bom, continuando aí. Outra coisa que no livro ele fala é sobre a ABNT. Primeiro, o que é a ABNT? A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas e a função da ABNT é a de criar um conjunto de regras para que você possa fazer um trabalho, seja ele acadêmico ou seja ele um trabalho científico, tá? Então, eu vou precisar que vocês também, quando vocês forem entregar o projeto de vocês, eles sigam essa norma, que é o trabalho de conclusão de curso, tá? Ele tem que seguir essas normas ali, tá? E aí, no livro de vocês, aí na página 15, ele mostra como fazer uma capa. Esse conjunto de normas e conjunto de regras, ele vai servir para que vocês, né, tenham uma melhor estrutura, que fique mais legal o seu trabalho lá no final, tá bom? Então, primeiro vem, ele vai te mostrar ali, primeiro você vai fazer uma capa, depois uma folha de rosto, que é uma ou contracapa, tá? Depois a gente tem o sumário. Apesar do sumário estar ali nessa posição, geralmente a gente coloca ele aí, começa a fazer ele depois de terminado, até para nós sabermos quais são as páginas que nós vamos colocar certinho, tá? Então, para isso que serve o sumário, principalmente para a questão de organização. E depois aí tem uma sequência, tem dedicatórias e agradecimentos. Aí essa parte é como se fosse um livro mesmo, como se você estivesse se organizando para fazer um livro, tá? Bom, o que eu quero de vocês agora? Quero que vocês primeiro me expliquem o que vocês entenderam sobre essa norma da MNT, qual a principal função dela dentro do seu trabalho, principalmente no nosso caso, do trabalho acadêmico, e também você fazer uma pré-capinha para o seu projeto. Vai lá, galera.
Bom, vamos continuar aí, pessoal. Então, conforme eu falei para vocês, uma das coisas que nós vamos fazer no período de tempo é nós, né, nos organizarmos para poder ver os livros que já passaram, né? Então, assim, esse é o primeiro livro que a gente teve, né? O livro de introdução. É um livro muito rápido e ele vai falar mais sobre a apresentação, sobre os conceitos que nós tivemos ao chegar aqui dentro da escola. Então, ele passa aí para vocês alguns conceitos básicos sobre o que vocês têm aqui na escola, tá? Uma das coisas mais importantes que eu acho que eu gosto de falar desse livro é com relação à parte da evolução da comunicação. Como assim, pessoal? Com o passar do tempo, a comunicação evoluiu muito, tá? E aí, essa própria evolução da comunicação fez com que nós pudéssemos ter algumas coisas, alguns melhoramentos no nosso dia a dia, né? Então, a evolução da comunicação, ela fez com que a gente tivesse ali um imediatismo. É só pensar que hoje as empresas que são maiores do mundo, grandes empresas do mundo, não produzem nada ou não vendem nada, né? Essas empresas, por exemplo, se você pensar no Google ou no Facebook, elas não produzem então um produto, mas elas detêm a informação. E essa detenção da informação, ou ter a propriedade de ser dono da informação, faz com que isso, pro dia a dia, para essa velocidade que eu estou falando a vocês, que a informação tem que correr, faz com que elas tenham um valor agregado muito grande. Então, aonde que o Facebook ganha dinheiro? Aonde o Google ganha dinheiro? Vendendo o seu comportamento, tá? Então, fazendo a venda do seu comportamento, né? Ele faz ali com que eles tenham um valor de mercado muito grande. Uma coisa que nós temos que levar em consideração também é que o dinheiro do mundo não existe. Tá? Como assim não existe? Então, grande parte do dinheiro que a gente pensa no mundo, né, ela não existe. Tá? Então, hoje o dinheiro é mais digital, quase totalmente digital. E aí, por isso que essas empresas conseguem ter um valor de mercado muito maior. Outra coisa que se discute nesse módulo é a questão do hardware e do software, o que é um e o que é o outro, né? Vocês já estão carecas de saber. Hardware são todas as peças e software, eles são os programas. Então, tem uma diferença ali entre um e outro, né? A questão de software aplicativos e também dispositivos de entrada e saída e assim por diante, tá? Vamos para mais um exercíciozinho, mais 10 minutinhos para vocês aí.
Então vamos lá, pessoal, continuando aí. Então uma coisa que nós também tivemos, geralmente falamos lá no livro 1, é do conceito de hardware, que eu falei para vocês, né? Conceito sobre as peças, tá? Então, o hardware, ele também tem uma subdivisão, ele pode ser dividido em dispositivos de entrada e dispositivos de saída, tá? Onde dispositivos de entrada são que vão adicionar as informações, os de saída que vão exibi-las, tá? E os softwares são os programas. Também pode ser subdividido em softwares de aplicação e softwares de sistemas, né? Dentre eles, os sistemas operacionais que nós conhecemos, tá? O computador, geralmente, ele é dividido em algumas partes, mas algumas partes dele trabalham apenas com números binários. O que isso quer dizer? Na realidade, quer dizer apenas ligado e desligado. Então, quer dizer que quando você faz alguma instrução, quando tem alguma instrução para ser feita, tá? Ele vai fazer por 0 e 1. Antigamente, há bastante tempo atrás, programava-se tudo em binário. Então, era tudo convertido, tinha uma tabela que chamava ESC, e através dessa tabela e dessa conversão, nós íamos criando os programas. Eu não cheguei a trabalhar dessa maneira, mas há bastante tempo já trabalhava-se assim, tá? Bom, e aí qual que é a principal função do sistema operacional? A principal função do sistema operacional é fazer com que o hardware e o software se comuniquem. Então, ele vai fazer com que o hardware e o software entrem em comunicação, né? E principalmente o hardware e o software, eles tenham alguma instrução. O kernel é o núcleo do sistema. O kernel, ele que vai fazer essa comunicação entre o hardware e o software, tá? Então, ele que vai fazer essa integração e fazer com que os dois consigam se comunicar. Tem alguns sistemas operacionais que trabalham com kernel único, por exemplo, o Linux, né? O Linux, quando você vai falar sobre kernel, ele trabalha com um único tipo de kernel para todas as distribuições. E aí hoje, né, o kernel do Linux, né, mais que isso, ele tem também algumas funções ali, né? Por exemplo, quem guarda o kernel do Linux ainda é a Linux Foundation, e aí toda alteração que tiver, ela tem que ser regida por ela, tá? Também tem algumas outras questões de atualização que vocês viram lá no livro de números 4, né? E o Windows, ele é o sistema operacional proprietário, base Microsoft, tá? Então, ele é um sistema próprio, né, patenteado pela Microsoft, e que tem algumas versões, né? Hoje nós estamos na versão de número 10, mas o Windows se você for lá no Google e digitar versões do Windows Server, vocês vão ver que tem várias, tá? Várias outras. Mas a própria Microsoft, ela marca só essas aí. Então começa no Windows 3.11, tá? Um dos primeiros sistemas, depois vai para o 95, depois vem o 98, que é um dos mais fantásticos de todos, ele é muito bom, tá? Depois vem o 2000, ou ME, que aí é o contrário, é bem pior, bem ruim, tá? Depois vem o XP, né, que foi um sistema que foi utilizado durante muitos anos, né, ali, questão de mais foram 13 anos só de atualizações, né? Foi o que teve mais tempo da Microsoft, tá? Depois vem o Vista, que aí já ao contrário, ele foi muito pouco usado. E por quê? Porque ele era um sistema que a Microsoft decidiu que ele fosse voltado para a área de segurança, e por ele ser voltado para a área de segurança, isso fez com que, né, ele tivesse alguns problemas por causa do hardware atual. Então ele não foi muito usado. A Microsoft abre mão dessa opção e já
cria o Windows 7, que volta a ter a mesma, principalmente a mesma parte de processos do Windows XP, tá? Depois vem o 8, que é outra versão que também foi muito pouco usada. Ela vem com uma proposta de ter uma interface que chamava Metro. E essa interface Metro, ela fez com que, né, alguns usuários reclamassem muito, principalmente a falta do menu iniciar, né? A falta do menu iniciar fez com que, né, as pessoas ali reclamassem bastante, tá? E depois o que nós estamos usando agora, desde 2015, na verdade, é o Windows 10. Né? O Windows 10 não trouxe muitas mudanças, né? Continuou um pouco com a interface Metro, ele volta com o menu iniciar. Nós não sabemos ainda se a Microsoft vai investir em um outro sistema operacional. Né? Ainda não tem nós ainda não temos essa resposta, tá? Mas tem uma atualização muito grande que vai ser feita agora. Já teve uma em maio, mas parece que vai ter uma um pouco maior. Bom, e o MS-DOS, tá? O Microsoft DOS, ele é o que originou o primeiro sistema da Microsoft, tá? O Windows, o MS-DOS, ele foi comprado pela Microsoft por $50.000. E aí, galera, ele foi toda a base. Por que a Microsoft compra esse sistema? DOS quer dizer Disk Operating System, sistema operacional em disco, tá? E esse sistema operacional, à época, ele era muito avançado. Então, por isso que fez com que a Microsoft investisse nele. Outra coisa, pessoal, é o seguinte, criar um sistema operacional do zero não é algo simples, é algo bem complexo, tá? Então, por isso que, né, ali a Microsoft compra um sistema. E às vezes a gente pensa em, pô, mas $50.000, se você pensar nos dias atuais, não é muito. Mas, para a época, era muito dinheiro, tá? Bom, e os sistemas operacionais, ele também tem os livres, que são o Linux. O que quer dizer, primeiro, o que quer dizer o sistema ser livre? O sistema ser livre quer dizer que ele vai, ele vai ser composto das 4 liberdades. O direito de você ver, acessar o núcleo do sistema, o direito de você modificar, tá? E o direito de você passar essas informações para frente. Então, são algumas das liberdades que tem. Então, qual que é a principal diferença de um sistema livre para um sistema proprietário? Você tem acesso ao código-fonte, né? E aí, tendo acesso a esse código-fonte, você pode melhorá-lo, né? Você pode fazer com que ele funcione de maneira melhor, tá? E também você pode, não há pirataria, né? Porque ele é livre, ele é grátis. Bom, então, como os sistemas operacionais evoluíram? Eles vieram do sistema operacional em disco, como o Unix e o MS-DOS, depois dos sistemas operacionais gráficos, o Windows e o iOS da Apple, né? Sistemas livres, como o Linux, e hoje nós estamos na fase dos sistemas móveis, né? Como, por exemplo, o nosso querido Android, tá? Bom, galera, vamos para o último exercício de hoje. Vai lá.
Pessoal, vamos para o último aí agora. Esse último é para vocês entregarem assim que vocês puderem, tá? A gente vai conversar bastante na próxima aula sobre como vai ser o nosso procedimento para fazer a finalização do curso aí. Beleza? Então, boa semana para todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.